A Nina finalmente consegue colocar o Max exatamente onde ela queria, vulnerável, confuso e prestes a revelar os segredos, que podem destruir a Carminha. Mas o que ela faz para conseguir essa confissão é extremamente arriscado. Enquanto isso, o Max deixou a mansão, e a Ivana continua desespera, e o Jorginho ainda sofre pela Nina. E quando parece que o plano da Nina está finalmente dando certo, uma nova ameaça surge, e pode colocar tudo a perder. E vamos agora ao resumo de hoje. Depois de tantos dias observando os passos do Max, e tentando descobrir tudo o que ele sabe sobre a Carminha, a Nina percebe que não pode mais esperar. Ela sabe que o Max é uma das pessoas que mais conhece os segredos da vilã. Ele esteve ao lado da Carminha durante inúmeras armações. Conhece seus planos. Sabe das mentiras que ela contou para o Tufão. E, principalmente, conhece detalhes que poderiam provar toda a verdade. O problema é que o Max jamais entregaria a Carminha voluntariamente. Por isso, a Nina decide usar a inteligência para fazê-lo falar. Ela prepara uma armadilha e consegue dopar Max. Aos poucos, ele perde a capacidade de reagir normalmente e fica completamente vulnerável diante dela. É exatamente o momento que Nina estava esperando. Mas ela sabe que não pode simplesmente interrogá-lo. Precisa fazer com que Max baixe a guarda. E é aí que Nina coloca em prática uma estratégia ainda mais ousada. Ela faz Max acreditar que os dois tiveram uma noite de amor. Na verdade, nada aconteceu. Nina apenas aproveita o estado de Max para construir uma situação que faça com que ele acredite que algo aconteceu entre eles. Quando começa a recuperar a consciência, Max fica confuso. Ele tenta entender o que aconteceu. Nina, porém, consegue convencê-lo de que os dois passaram a noite juntos. Max acredita. E essa mentira acaba sendo fundamental para o próximo passo do plano. Porque Nina não quer apenas deixar Max confuso. Ela quer que ele confie nela. Quer que ele pense que pode falar com ela sem medo. E, principalmente, quer que ele revele aquilo que passou tanto tempo escondendo. Aos poucos, Max começa a falar. E Nina escuta tudo atentamente. Ele começa a revelar detalhes da parceria com Carminha. Fala sobre o esquema dos dois. Sobre as armações. Sobre como eles agiram juntos durante tanto tempo. Nina permanece praticamente em silêncio, deixando Max continuar. Por dentro, porém, ela está completamente emocionada. Depois de tudo que sofreu, finalmente começa a conseguir aquilo que sempre procurou. Provas contra a Carminha. Cada informação que Max entrega pode ser usada contra a vilã. Mas Nina sabe que precisa ter muito cuidado. Se Max perceber que foi enganado, pode procurar Carminha imediatamente. E, se Carminha descobrir o que Nina está fazendo, toda a vingança pode desmoronar. Por isso, ela continua fingindo que está envolvida naquela situação. Enquanto isso, na mansão, os acontecimentos também começam a ficar cada vez mais tensos. Depois da briga e da saída de Max de casa, Ivana está completamente desesperada. Ela não consegue aceitar que o marido tenha decidido abandonar a mansão. Para Ivana, aquela decisão representa o fim de seu casamento e de tudo aquilo que ela acreditava ter construído ao lado de Max. Sem saber mais o que fazer, ela procura Tufão. Ivana pede que ele intervenha. Ela quer que Tufão converse com Jorginho e faça o filho se retratar com Max. Na visão dela, Jorginho foi longe demais. Ela acredita que o rapaz precisa reconhecer que exagerou nas acusações feitas contra seu marido. Tufão fica diante de uma situação complicada. De um lado está Ivana, completamente desesperada. Do outro, está Jorginho, que parece cada vez mais convencido de que Max esconde alguma coisa. E Tufão sabe que não pode simplesmente obrigar o filho a pedir desculpas por algo que ele realmente acredita ser verdade. Mesmo assim, tenta entender o que aconteceu. Jorginho continua revoltado. Ele não consegue esquecer tudo o que descobriu. E quanto mais pensa nos últimos acontecimentos, mais acredita que Max não é o homem inocente que tenta parecer. Enquanto isso, Débora percebe que Jorginho está sofrendo.
Ela decide ficar ao lado dele e oferecer apoio. Mas, quando o assunto é relacionamento, Débora é sincera. Ela sabe que Jorginho ainda ama Nina. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, o coração dele continua preso àquela mulher. Por isso, Débora não aceita voltar a namorar com ele. Ela poderia aproveitar a fragilidade de Jorginho para tentar reconquistá-lo. Mas prefere ser honesta. Ela diz, de certa maneira, que não quer ocupar um espaço que ainda pertence a outra pessoa. Jorginho fica ainda mais confuso. Ele sabe que Débora gosta dele. Sabe que ela está tentando ajudá-lo. Mas também sabe que seus sentimentos por Nina ainda não desapareceram. E isso faz com que seu coração fique cada vez mais dividido. Ao mesmo tempo, Max continua decidido a deixar a mansão. Depois de tudo o que aconteceu, ele acredita que não tem mais motivos para permanecer naquele ambiente. Ivana tenta fazê-lo mudar de ideia. Pede que ele fique. Implora para que não abandone a família. Mas Max permanece irredutível. Ele diz que precisa sair. Precisa começar uma nova vida. Precisa ficar longe de toda aquela confusão. Só que existe uma grande ironia nessa decisão. Max acredita que está fugindo dos problemas, mas está justamente caminhando para a armadilha de Nina. Longe da mansão, ele ficará mais vulnerável. E, principalmente, ficará mais distante da proteção de Carminha. Nina sabe disso. Ela entende que a saída de Max pode ser a oportunidade perfeita para fazê-lo falar ainda mais. Enquanto Ivana sofre com a partida do marido, Nina observa tudo de longe. Ela sabe que não pode demonstrar satisfação. Precisa continuar fingindo que está apenas preocupada com toda aquela situação. Mas, por dentro, sabe que conseguiu uma importante vitória. Max está fora da mansão. Está confuso. Está acreditando na mentira criada por Nina. E já começou a revelar os segredos que ela tanto precisava conhecer. Só que Nina ainda não sabe que Carminha também está se movimentando. A vilã começa a perceber que alguma coisa mudou. Max está diferente. Está mais distante. E sua saída repentina da mansão desperta uma desconfiança que pode colocar Nina em perigo. Carminha ainda não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas seu instinto começa a dizer que existe alguma coisa por trás daquela mudança. E quando Carminha começa a desconfiar, ninguém está seguro. Enquanto Nina comemora, ainda que em silêncio, o avanço de seu plano, Carminha está cada vez mais desesperada para encontrar Rita. A vilã sente que alguma coisa está escapando de suas mãos e decide agir antes que seu passado volte para destruí-la. E é justamente nesse momento que Nilo entra em cena. Carminha procura o velho convencida de que ele pode ajudá-la a descobrir o paradeiro de Rita. Ela chega determinada, fazendo perguntas e tentando arrancar qualquer informação que possa levá-la até sua antiga inimiga. Mas Nilo não está disposto a entregar a verdade. Ele percebe rapidamente o desespero de Carminha e decide aproveitar a situação. Em vez de revelar o que realmente sabe, Nilo engana Carminha e entrega informações sobre Betânia. Carminha acredita que finalmente conseguiu uma pista. Para ela, aquilo pode significar a tão esperada localização de Rita. A vilã não pensa duas vezes. Ela começa a acreditar que Betânia pode estar diretamente ligada ao passado que tanto tenta esconder. E quanto mais Carminha pensa nessa possibilidade, maior fica sua obsessão. Ela não quer apenas encontrar Rita. Ela quer impedir que Rita revele tudo. Carminha sabe que, se a verdade vier à tona, sua vida pode desmoronar. Seu casamento. Sua relação com Tufão. Sua imagem diante da família. Tudo pode ser destruído. Por isso, ela decide ir atrás de Betânia. Enquanto isso, Betânia nem imagina o perigo que está correndo. Carminha chega até ela tomada pela raiva e pelas suspeitas. Convencida de que Betânia pode ser Rita, começa a ameaçá-la. Betânia tenta se defender. Tenta mostrar que Carminha está enganada. Mas a vilã está tão obcecada que não quer ouvir explicações. Ela acredita que finalmente encontrou a pessoa que tanto procura.
E quanto mais Betânia tenta negar, mais Carminha se convence de que está diante de Rita. O desespero de Carminha aumenta ainda mais quando ela percebe que sua suposta descoberta pode explicar vários acontecimentos recentes. Ela começa a juntar as peças, mas não percebe que tudo faz parte de uma mentira cuidadosamente criada por Nilo. Enquanto Carminha corre atrás de uma falsa Rita, Nina ganha tempo para continuar sua verdadeira vingança. Enquanto toda essa tensão acontece, a vida de Roni também passa por uma grande transformação. Depois de tudo que Suelen vem enfrentando, Roni decide ajudá-la. Ele vai até a delegacia para buscá-la. A situação aproxima ainda mais os dois. Suelen percebe que Roni está realmente disposto a ajudá-la, mesmo sabendo que isso pode trazer problemas para sua própria vida. Mas o gesto de Roni também provoca uma reação inesperada. Leandro descobre que Roni pediu Suelen em casamento. Sem saber que se trata de um casamento de fachada, ele fica completamente revoltado. Para Leandro, a situação parece ser uma traição. Ele acredita que Roni realmente decidiu ficar com Suelen. E, sem conhecer a verdadeira história, resolve cortar relações com ele. Roni tenta lidar com a situação, mas não pode revelar tudo. Se contar que o casamento será apenas uma fachada, poderá colocar todo o plano em risco. Agora ele precisa suportar a raiva de Leandro enquanto tenta ajudar Suelen. E Suelen também sabe que esse casamento pode ser a única saída para o problema que está enfrentando. Enquanto isso, Mona Lisa continua cuidando de Irã. Ela demonstra preocupação com o rapaz e tenta ajudá-lo da maneira que consegue. Mas, durante o treino, sua presença acaba deixando Irã completamente constrangido. Mona Lisa não percebe que está deixando o rapaz sem jeito. Ela simplesmente quer cuidar dele. Mas Irã fica cada vez mais desconfortável com a situação. A relação entre os dois ganha momentos de humor em meio a um capítulo marcado por tantas tensões. Depois de receber as informações de Nilo, Carminha fica convencida de que está no caminho certo. Ela acredita que finalmente descobriu onde Rita está. E, tomada pela confiança, decide contar a Tufão. Carminha revela ao marido que descobriu o paradeiro de Rita. Tufão fica surpreso. A informação mexe imediatamente com ele. Afinal, Rita continua sendo uma figura importante na história de Jorginho e de toda a família. Tufão quer saber mais. Carminha, porém, não revela todos os detalhes. Ela prefere guardar algumas informações para si. Afinal, quanto menos pessoas souberem o que ela pretende fazer, melhor. Mas Tufão começa a desconfiar. Ele percebe que Carminha está muito determinada. E não entende por que ela demonstra tanto interesse em encontrar Rita. Carminha tenta disfarçar. Mas sua obsessão está ficando cada vez mais evidente. Nina sabe que precisa aproveitar cada minuto. Depois de conseguir enganar Max e descobrir informações importantes sobre sua parceria com Carminha, ela entende que está diante de uma oportunidade única. Mas também sabe que ainda não venceu. Carminha continua perigosa. E agora a vilã está convencida de que está perto de encontrar Rita. Nina precisa descobrir exatamente o que Carminha sabe. Precisa saber até onde Nilo foi. E, principalmente, precisa evitar que Carminha descubra sua verdadeira identidade. Porque se Carminha perceber que Rita está muito mais perto do que imagina, todo o plano de Nina pode ser colocado em risco. Enquanto isso, Max começa a se afastar cada vez mais da mansão. Ivana sofre. Jorginho permanece revoltado. Débora tenta ajudá-lo. E Carminha começa a procurar respostas. Tudo parece estar se encaminhando para um grande confronto. Mas ninguém imagina que Carminha está prestes a tomar uma decisão que fará Nina correr um enorme perigo. A vilã decide procurar Max. Ela quer entender por que ele deixou a mansão. Quer saber o que está acontecendo. E, principalmente, quer descobrir se existe alguma outra mulher envolvida. Nina ainda não sabe que Carminha está indo até o novo endereço de Max. Quando percebe o que está acontecendo, precisa agir rapidamente. Porque se Carminha chegar até Max e encontrar alguma pista,
ela poderá descobrir tudo. E Nina terá que se esconder antes que seja tarde demais. E agora chegamos ao momento mais perigoso de todo o capítulo. Depois de conseguir enganar Max e arrancar dele informações importantes sobre sua parceria com Carminha, Nina acredita que finalmente está conseguindo reunir as provas que precisa para destruir a vilã. Mas ela ainda não sabe que Carminha está a caminho. A vilã decide encontrar Max depois de tudo o que aconteceu. Sua saída repentina da mansão despertou desconfiança, e Carminha quer entender o que está acontecendo. Para ela, não faz sentido Max simplesmente abandonar a casa de uma hora para outra. Carminha conhece Max. Sabe como ele pensa. E sabe que, quando ele toma uma decisão tão radical, alguma coisa está por trás. Por isso, ela vai atrás dele. O problema é que Nina está justamente no local. Quando percebe que Carminha está chegando, Nina entra em desespero. Ela sabe que não pode ser vista. Se Carminha descobrir que ela está ali, toda a farsa criada ao redor de Max pode desmoronar. Nina se esconde rapidamente. Ela fica em silêncio, tentando não fazer nenhum movimento que possa chamar a atenção. Do esconderijo, observa Carminha chegar. A vilã entra e começa a conversar com Max. Nina prende a respiração. Agora ela precisa apenas ouvir. Mas o que começa como uma conversa sobre a saída de Max da mansão rapidamente se transforma em algo muito maior. Carminha começa a falar sobre os acontecimentos recentes. Ela quer saber o que Max está fazendo. Quer entender por que ele está tão distante. E, aos poucos, Nina percebe que aquela conversa pode ser muito mais importante do que imaginava. Ela permanece escondida. Não pode interromper. Não pode reagir. Só pode escutar. Até que uma revelação surpreendente faz Nina ficar completamente chocada. Durante a conversa, Carminha revela que Agatha é filha de Max. Nina não esperava ouvir aquilo. A informação muda completamente sua percepção sobre a relação entre os dois. Ela entende que existe muito mais coisa escondida naquela família. E naquele instante percebe que não pode deixar aquela oportunidade escapar. Nina pensa rapidamente. Se ela simplesmente guardar aquela informação na memória, Carminha poderá negar tudo depois. Ela precisa de uma prova. E então toma uma decisão arriscadíssima. Nina pega o celular. Sem fazer barulho, começa a filmar. Ela registra Max e Carminha juntos. Registra a conversa. Registra aquele encontro que poderia ser usado para provar que os dois continuam envolvidos em seus esquemas. Nina sabe que está correndo um risco enorme. Se Carminha olhar para o lado errado, pode enxergá-la. Se Max perceber qualquer movimento, pode descobrir que foi enganado. Mas Nina permanece firme. Ela continua gravando. Cada segundo daquela conversa pode ser precioso. Cada palavra pode servir como prova. E, pela primeira vez, Nina consegue algo que durante tanto tempo parecia impossível. Uma evidência concreta da ligação entre Max e Carminha. Ela sabe que ainda não pode comemorar. Ainda precisa sair daquele lugar sem ser descoberta. Mas agora existe algo diferente. Antes, Nina precisava acreditar naquilo que sabia. Agora, ela começa a ter como provar. Enquanto fala com Max, Carminha continua agindo naturalmente. Ela não faz ideia de que está sendo observada. Muito menos imagina que Nina está escondida a poucos metros dali. A vilã acredita que ainda possui controle sobre a situação. Mas a realidade é completamente diferente. Sem perceber, Carminha está entregando informações que podem ser usadas contra ela. E Nina aproveita cada segundo. O celular continua registrando tudo. A vingança que começou anos atrás, quando Nina ainda era uma criança, está chegando a um ponto decisivo. Ela passou muito tempo planejando esse momento. Passou anos imaginando o dia em que Carminha finalmente pagaria por tudo o que fez. E agora esse dia parece estar cada vez mais próximo. Mas Nina sabe que não pode agir por impulso. Ela precisa pensar no próximo passo. Se revelar imediatamente o que sabe,
poderá perder a vantagem. Carminha é perigosa. E, se perceber que Nina está por trás de tudo, poderá reagir de uma maneira imprevisível. Por isso, Nina decide guardar a prova. Por enquanto. Enquanto Nina luta silenciosamente contra Carminha, Jorginho continua vivendo seu próprio drama. Ele está dividido entre tudo o que sente por Nina e a pressão da família. Ivana quer que ele peça desculpas a Max. Tufão tenta evitar novos conflitos. E Débora continua ao lado dele. Mas Débora sabe que existe uma verdade que Jorginho não consegue esconder. Ele ainda ama Nina. Por isso, mesmo apoiando o rapaz, ela não aceita voltar para o relacionamento. Ela entende que seria injusto tentar ocupar um lugar que o coração de Jorginho ainda reserva para outra pessoa. Jorginho, por sua vez, continua sem saber o que fazer. Ele quer acreditar em Nina, mas também está confuso com tudo o que aconteceu. E, enquanto ele tenta entender seus próprios sentimentos, Nina está arriscando tudo para descobrir a verdade sobre Carminha. A situação de Rony e Suelen também fica cada vez mais complicada. Depois do pedido de casamento, Leandro decide se afastar de Rony. Ele não sabe que o casamento será apenas uma fachada. Para ele, Rony simplesmente decidiu ficar com Suelen. A amizade entre os dois sofre um duro golpe. Rony fica abalado, mas sabe que precisa manter o segredo. Suelen também entende que o casamento será apenas uma forma de resolver seu problema. Mas ninguém sabe ainda quais serão as consequências dessa decisão. E assim, enquanto vários personagens enfrentam seus próprios problemas, a história principal caminha para uma grande virada. Carminha acredita que está cada vez mais perto de encontrar Rita. Nilo continua enganando a vilã. Max está cada vez mais vulnerável. Jorginho continua sofrendo por Nina. E Nina finalmente conseguiu uma prova extremamente importante. Ela filmou Max e Carminha juntos. Mas ainda existe uma questão. O que Nina fará com essa gravação? Será que ela vai entregar tudo para Tufão? Será que vai esperar o momento certo para colocar Carminha contra a parede? Ou será que a gravação será usada para preparar uma armadilha ainda maior? Uma coisa é certa. Carminha está começando a perder o controle. Ela ainda acredita que consegue manipular todos ao seu redor. Mas Nina está cada vez mais perto. E agora ela não tem apenas suspeitas. Ela tem informações. Tem provas. E tem um plano. O problema é que, quanto mais perto Nina chega da verdade, maior também se torna o risco de ser descoberta. E se Carminha descobrir que Nina está por trás de tudo? A vingança pode se transformar em uma guerra aberta. E esse será apenas o começo de uma das fases mais tensas de Avenida Brasil. E é assim que termina mais um capítulo emocionante de Avenida Brasil. E agora, eu quero saber o que você achou deste capítulo da novela, que nota de 0 a 10 você dá para o resumo de hoje. Aproveita também para me contar, de qual cidade você está assistindo a este resumo. E se você quiser ficar sabendo de mais uma bomba, dos próximos capítulos da novela Avenida Brasil, então assista a um destes vídeos, que irão aparecer para você aí na sua tela. Para você saber em primeira mão, o que vai rolar nos próximos capítulos, já se inscreve aqui no meu canal. E continuem ligados, para você ficar por dentro de todas as novidades, da sua novela preferida, nos próximos resumos da novela Avenida Brasil. Te encontro no próximo vídeo. Tchau!